Olá, meus amigos do Bibliomotor. Grande abraço a vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Sob Rodas, programa que traz curiosidades, traz histórias do mundo da Fórmula 1, também traz muitas curiosidades. E nessa edição do Sob Rodas, nós vamos trazer aqui uma história muito bacana de mais uma daquelas esperanças ou daqueles sonhos de equipes que queriam entrar na Fórmula 1, queriam fazer parte no final da década de 70, início da década de 80, mas que não saiu do papel. São vários exemplos que a gente tem no meio da história. E hoje, nessa edição, nós vamos trazer a história do Projeto Riviera. O Projeto Riviera seria uma equipe de Fórmula 1 italiana para levar um piloto não foi conhecido, mas que sempre teve o sonho de estar na Fórmula 1, e esse projeto iria alavancar, a carreira dele na categoria. Não saiam daí, pois depois da vinheta a gente começa a contar a história do Projeto Riviera. E claro, convidamos vocês também a participarem aqui do nosso Sob Rodas, vocês podem colocar aí nos comentários aí do YouTube, do Facebook, fiquem à vontade, também no nosso Instagram, também nas nossas chamadas, fiquem à vontade, coloquem seus comentários, o que vocês acharam da história, o que vocês acharam dessa empreitada, enfim, fiquem à vontade, o que vocês acharam da curiosidade também da história. Então, podem participar, podem colocar os seus comentários aí no YouTube, também no Facebook e também no nosso Instagram. A gente aguarda a participação de vocês. E claro, também, como sempre aqui no início do vídeo, a gente sempre fala aqui para vocês, se vocês gostam do nosso trabalho, gostam da nossa história, das histórias que a gente traz aqui no Bibliomotor, deixem o like, se inscrevam no nosso canal também, é sempre muito importante para a gente continuar trazendo a história da Fórmula 1, não somente da Fórmula 1 atual, mas também da Fórmula 1 antiga também, que tem muita história bacana, tem muita curiosidade interessante. Então, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal. Como eu falei na abertura, hoje nós vamos falar do Projeto Riviera. Mas vocês devem estar perguntando, José, o que é esse Projeto Riviera? Por que você está trazendo ele aqui? Vamos lá. No início de 1979 e no final de 79, não no início. No final do ano de 1979, no início dos anos 1980, surgiu um projeto ambicioso: levar Alberto Colombo da Fórmula 2 para a Fórmula 1. Mas esse projeto não é simplesmente não seria colocar Alberto Colombo num cockpit de Fórmula 1. O maior desafio era levar Colombo com a sua própria equipe. O nome dessa equipe seria Sanremo Racing. O projeto foi emboçado pelo estúdio Valentini, mas ele nunca teve conclusão. Pelo menos era o que todo mundo pensava. Algumas fotos divulgadas na época mostravam que o carro parecia um monoposto mutante. Lembrava muito uma Krausen. E a outra, o nariz e as suspensões eram diferentes. Coisas que não mudariam em dias, não mudariam num curto período. Mas mesmo assim, eles conseguiram mudar.
Fizeram uma investigação atualmente sobre o carro, né, a construção do carro. A revista Auto Sprint, que foi o local, a fonte na qual a gente tirou essas informações, falou que foi pesquisado com as cabeças do projeto. Foram também, perguntaram para os engenheiros e falaram o quê? Que essas fotos mutantes que foram apresentadas eram falsas, eram falsificações. O carro em si, do projeto Riviera, ou da Sanremo Racing, nunca, olha só, nunca tinha sido montado. E o chassi, ele estava guardado em um galpão, prestes a ser demolido. Por isso que, para os italianos, né, para a revista Auto Sprint e também para os italianos, o projeto Riviera, o carro do projeto Riviera da Sanremo Racing, é considerado como um Fórmula 1 fantasma. Um Fórmula 1 que nunca saiu do papel. Essa história ela foi resgatada com dois protagonistas. Marco Fumagalli, que é um gentleman driver, e o Massimo Polini, restaurador e especialista em monopostos históricos. Fumagalli, ele conseguiu o quê? Localizar o chassi e os projetos originais do carro. E Polini analisou e reconstruiu o carro. Essa imagem que vocês estão vendo do carro, do projeto Riviera, o carro ele foi reconstruído de acordo com esses projetos que foram apresentados em cima do chassi que foi encontrado. Nos desenhos do engenheiro Valentini, a Riviera era um monoposto até atualizado para a década de 80. Ele tinha efeito solo, linhas filantes e um roll bar estilo da Lotus de 1979. E também, claro, Polini avaliou os desenhos e falou que estava tudo lá no papel. Era preciso vestir o chassi e fabricar o restante. O carro não foi inventado. Nada do carro foi inventado. Era somente construir e colocar. Foi isso que eles fizeram nesse projeto. Polini também esclareceu algumas trapaças visuais do carro, como, por exemplo, fizeram a foto de um radiador de um Krausen. Só que essa foto ela foi modificada. E ainda, para a reconstrução do carro, algumas dessas partes elas foram, como é que a gente pode dizer aqui, readaptadas para esse projeto. Outra imagem famosa, também que eles utilizaram para essa falsificação, foi de um carro da equipe Merzario, mais precisamente um Merzario A4, que tinha sido repintado. Então, para vocês verem, né, que até naquela época, para vocês construírem, vocês não, né, mas para que fosse construído um novo carro, construído uma nova fama, tiveram que fazer até imagens falsificadas para mostrar que o carro tinha sido construído, sendo que nem ele tinha sido montado. A verdadeira Riviera, ela foi exibida, como vocês estão vendo aí nas imagens, essas imagens são fotos da revista Auto Sprint. Essa é uma foto antiga, tá, do projeto Riviera. O carro era para ser assim. Mas, na verdade,
Isso aí tem muita coisa aí por trás, tá? Tem muita mudança aí por trás. Mas o carro era mais ou menos para ser assim em 1980. Ela tinha sido exibida na feira de auto, o carro, né? O projeto Riviera, o carro do projeto Riviera, foi finalmente exibido na feira de auto e moto da época, em Bolonha. E o carro teve muita repercussão, teve muita visualização. Muita gente chegou perto do carro. E a história ainda não para por aí. Marco Fumagalli já anunciou planos de correr com Riviera em eventos de F1 históricas, como o Grande Prêmio da França, de Fórmula 1 e principalmente Mugello. Vocês imaginam esse carro indo para a pista no F1 Classics, na França e também no circuito de Mugello. Ia ser uma festa extraordinária. 45, olha, demoraram exatamente 45 anos para que esse carro fosse montado. A perspectiva era que esse projeto fosse implementado para 1980, temporada de 1980, colocando Alberto Colombo no grid. Mas eles só construíram esse carro em 2025. Em 2025. É um projeto que parecia esquecido. Podemos dizer que foi um projeto que foi escanteado. Mas ele voltou à vida graças às duas pessoas que a gente falou aqui, o Polini e o Fumagalli. Mais do que uma peça de museu, o carro do Projeto Riviera é um exemplo de como a paixão e a paciência podem transformar um desenho em história viva e possivelmente em espetáculos nas pistas históricas. Então, para vocês verem do que a persistência, do que o e desse projeto, o que eles fizeram, né? E só um resumo antes da gente falar aqui, o Alberto Colombo, ele tentou competir na Fórmula 1, tá? Esse carro era para ser construído para ele, mas ele tentou competir na Fórmula 1 em duas corridas no campeonato de 1978. Tá? Ele competiu por duas equipes, ele competiu pela equipe ATS e competiu também pela equipe Merzário, tentou classificar, mas ele não conseguiu nas três corridas que ele tentou. Inclusive, ele tentou competir também no Grande Prêmio da Itália em Monza, naquele fatídico Grande Prêmio que o Ronnie Peterson acabou falecendo. E ele tentou também competir na Bélgica e também na Espanha, mas ele acabou também não se classificando. O Alberto Colombo ele teve participação na Fórmula 2 europeia, com resultados bastante razoáveis. E ele acumulou as funções de piloto na Fórmula 2 e chefe de equipe também da Sanremo Racing, onde ele tentou utilizar chassis March e também chassi Toleman. Ele encerrou sua carreira logo depois da etapa de Hockenheim, quando ele fez um quinto lugar, né? Ele conseguiu um quinto lugar, mas não foi pela Fórmula 1. E a partir de 1981 ele concentrou-se apenas como chefe de equipe, que ele se concentrou. Ele participou da Fórmula 2 europeia entre os anos de 1974 e 1980, como piloto e chefe de equipe. Mas ele, depois de 81, só se concentrou em ser chefe de equipe. O Alberto Colombo, no último dia 7 de janeiro, completou 2 anos do falecimento dele. Ele faleceu aos 77 anos, no dia 7 de janeiro de 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais uma história do nosso Sob Rodas. É uma história curtinha,
Pode até ser, mas é uma história bacana da gente reviver sonhos de chegarem à Fórmula 1, principalmente naquela época onde era muito comum pequenos empresários, pequenas equipes tentarem ingressar na categoria, mas vários ficaram pelo caminho ou vários competiram em pouquíssimos grandes prêmios. O projeto Riviera não chegou nem a nascer. Ele é considerado como um Fórmula 1 fantasma, mas com o esforço de 2 pessoas, eles construíram o carro agora no final do ano passado, de 2025, para contar um pouquinho de história. E é isso que a gente gosta, né? Muito obrigado a todos aqui pelo carinho e pela audiência. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Sob Rodas volta numa próxima oportunidade para contar ainda mais histórias e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1. A todos vocês, o meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.